O tema da mensagem de hoje é a semente na beira do caminho. Esse é o título da mensagem. Uma semente na beira do caminho. Amém, irmãos? A semente, irmãos, ela é um fator de que desencadeia a bênção de Deus sobre a nossa vida. E eu tenho que falar para os irmãos, eu estava ali no fundo orando, quando estava todo esse mover aqui acontecendo, louvor, oferta, todas essas coisas, e Deus falando no meu espírito, o Senhor tem roubado, Satanás tem roubado a semente que está sendo plantada na sua vida. Tem roubado, porque você não tem compreendido a importância da semente que tem sido plantada neste altar. E por muitos anos nós temos pregado sobre oferta, sobre dízimo, sobre primícia, sobre prosperidade, sobre honra, sobre reino, sobre fé, sobre graça, sobre amor, sobre, denunciando o pecado, falando das obras da carne, inúmeras pregações, trazendo aos irmãos uma abertura espiritual, ensinando na maturidade, ensinando-nos nas células, irmãos, tudo para o crescimento dos irmãos. Mas quando essa semente, ela fica pela beira do caminho, o maligno vem e a rouba. Ele rouba essa palavra sua. Ele rouba a revelação da palavra sendo ministrada. Então muitas vezes você vem no culto, e aí a palavra é ministrada com poder, com uma unção, para que haja mudança na sua vida, em algumas áreas. Mas você não consegue receber essa palavra com gratidão e com amor, e ela fica pela beira do caminho, e essa palavra, ela é tomada pelo maligno, a Bíblia diz, ela é nos retirada, porque nós não temos quando a gente não tem revelação de uma palavra, quando essa palavra ela não entra em você, ela não traz vida em você, ela não traz transformação, você perde o reino. Diga, amém, irmãos? E o que o Senhor quer fazer hoje? Ele quer te mostrar para você, e quer falar um pouco sobre isso, mas com muita alegria. Entenda, se você sentir, aí onde você está, no teu espírito aí, acusação, não é de Deus, é do maligno, amém, irmãos? Então, a mensagem, ela não pode provocar acusação em você. A mensagem tem que provocar em você constrangimento, indignação. Ou seja, eu preciso ter uma mudança dentro de mim para mim poder receber essa bênção. Eu posso ouvir glória a Deus, irmãos? Amém? Tem que provocar isso, mas não culpa. Se você entender essa mensagem, algo grande vai mudar na sua vida. Algo poderoso vai mudar na sua vida. Vai começar a mudar, dia após dia. Já era para nós estarmos lá na frente já. Era para muitos irmãos aqui já ter a sua empresa própria, o seu negócio próprio, ter os seus carros, Eu estou falando mais de um carro, irmão, carros, amém, irmãos? Já era para estar lá na frente, mas os irmãos têm deixado o maligno roubar a semente que está sendo plantada, que está sendo dada. A palavra diz em 2 Coríntios, capítulo 2, que nós vamos falar justamente sobre esse texto, mas ele fala, a Bíblia nos diz e fala, que o maligno, ele vem, outro texto diz assim, que ele vem para roubar, matar e destruir, amém, irmãos? Amém, irmãos? E é interessante que nós não damos atenção para isso. Nós não damos atenção para isso, porque nós estamos tão acostumados com a nossa vida, que fala de prosperidade, aí você fala assim, eu ganho R$2.000 por mês, eu pago aluguel, pago a luz, pago a água e tal, então eu não preciso, eu já sou abençoado, meu patrão me abençoa, eu já tenho o dinheiro que vem todo mês, então assim, eu não tenho que ganhar mais que isso.
É porque você não entendeu que Deus dá pão para quem tem fome, e Ele só dá semente para quem semeia. Diga glória a Deus, amém, irmãos? Pegaram? Quem pegou aí? Dá uma glória a Deus, irmão, fala alguma coisa aí. Você só tem fome, irmão, só recebe o pão. Mas se você tem semente que Deus te dá, você vai plantar essa semente, ela vai germinar, ela vai se tornar grandes frutos, oportunidades, novos empregos, promoções dentro da empresa, levantar você, negócio próprio, coisas grandes vão acontecer, irmãos, na sua vida. É isso que ele está falando, do sobrenatural de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho esse estudo, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo. Irmão, você que está falando, porque o nosso Deus, Ele te coloca na primeira carteira, amém, irmãos? Ele te coloca em posição de primeiro lugar. Ele não te coloca no segundo, mas Ele te coloca no primeiro. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Por que Ele põe no primeiro? Porque você entrega primeiro. Porque todo aquele que entrega primeiro, Ele coloca você em primeiro. O que você entrega primeiro? O que você tem que separar primeiro para Deus? Vamos ver se vocês sabem. A primícia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Primeiro você separa a primícia. Então a primícia tem o poder de colocar você em primeiro. Amém, irmãos? É o sobrenatural. Só a primícia pode colocar você em primeiro, que é o primeiro fruto da terra, é o sobrenatural de Deus. Você ganha dele, é o sobrenatural. Agora o dízimo já é do Senhor. Você tem que entender isso, o processo. Se você entender isso, irmão, você vai viver e desfrutar de um favor de Deus tão grande, tão maravilhoso, e que você vai começar a ver. Porque se no teu coração você ainda não é dizimista, não é ofertante, primiciante, entendeu? É porque você não tem fé suficiente para isso. Porque o dízimo fala de fé, a primícia fala de fé também, e tudo é para o Senhor. Não é para o pastor, é para o Senhor. Os dízimos é para o Senhor. As primícias, a Bíblia diz que é para o Senhor. A oferta é para o Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Você não entrega para o pastor, você entrega para o Senhor. E o Senhor entrega para o governo, para o pastor, administrar e fazer e cuidar da casa, para que haja mantimento na casa, para que haja como manter a sua casa, a casa dele. Que é nós, a igreja, o prédio, as coisas que tem. É para isso. Mas se isso não entrou no seu coração ainda, é porque você não tem fé suficiente para confiar nele. Pastor, eu tenho fé para mim ser curado, mas não tem fé para você confiar no Senhor no teu dízimo, que não vai te faltar, mas vai acrescentar. E detalhe, quando você tiver essa fé, irmãos, eu quero profetizar sobre a sua vida, que tudo vai mudar na sua vida, amém, irmãos? Tudo vai mudar na sua vida. Creia nisso, irmãos. Olha lá, abre comigo lá. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Vamos pegar do 6 em diante. 2 Coríntios 9, 6. Vamos orar. Estenda a sua mão para cá, para mim. Senhor, eu, em nome de Jesus, me apresento e me coloco diante do Senhor, Pai. E peço que o Senhor me abençoe, através da vida, Senhor Pai, dos teus filhos. Que esta palavra, Senhor meu Deus, que vai ser, ó Deus, ministrada, eu peço que o Senhor revele, Senhor meu Deus, na vida dos teus filhos. Que eles recebam essa palavra revelada no coração dos teus filhos. Que eles possam, Senhor papai, ser impactados com o poder dessa palavra, trazendo mudança na vida dos teus filhos, transformação na vida dos teus filhos, prosperando ainda mais os teus filhos, abrindo os olhos espirituais, ouvidos espirituais, para que eles venham, Pai, ter a plenitude, a confiança, Senhor meu Pai, sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre as primícias. Que o Senhor honre os teus filhos em tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém, irmãos. 2 Coríntios 9, 6 diz assim: eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará.
Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus dá, porque Deus ama quem dá com. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, diga graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dá de pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que nos se deem graças a Deus. Até aqui. Amém, irmãos? Esse texto nos fala, presta bem atenção e fica feliz, irmão. Amém? Não fica fechado não, tá? Não se sinta culpado nem condenado por nada. É como eu disse aqui para os irmãos. Se te traz condenação aí, porque você não é dizimista, porque você não é primiciante, está trazendo condenação, não é Deus que está te condenando não, tá? Você tem que entender isso, porque você tem que fazer os princípios que Deus deixou para fazer pela fé. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus bem forte? Aleluia. Quando o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele fala aos Coríntios, sobre essa passagem de 2 Coríntios, das promessas de Deus, ele fala de um homem generoso, diga generoso, porque quando você entrega a sua oferta, as suas primícias, os seus dízimos, você está sendo generoso, porque você entrega não pela lei, mas pela fé. Amém ou não amém? Amém ou não amém, irmãos? É pela fé, não pela lei. Então seja generoso, entregue por generoso. Você é generoso para com Deus e você está entregando. Amém, irmãos? Então esse é o sentido. Então Deus, ele não faz um negócio, né, com o homem. Ele não está fazendo um negócio. Você é generoso, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Não é isso. Deus não faz troca, irmãos. Eu quero que você anote isso que eu vou falar aqui. Isso aqui é a chave de um negócio muito importante. Amém, irmãos? Não podemos nos esquecer dos princípios. Presta bem atenção nessa mensagem. O que contribuir é uma concessão para nós. O que é uma concessão? Concessão é uma permissão de Deus. Contribuir é uma concessão, uma permissão de Deus para nós. Olha só, irmãos, por que Deus, olha para mim, por que Deus, Ele nos ordenou nós trazer os dízimos, ofertas, primícias, nos ensinou a ofertar, nos ensinou a trazer as primícias, nos ensinou a dizimar. Por que isso? Por quê? Porque você tem que ser, porque para testar o seu coração, para alguma coisa assim? Não, irmãos, é um princípio. Porque a única forma de Deus superabundar na sua vida e mover na sua vida como o Senhor. Amém ou não amém, irmãos? É a única forma. Então Deus criou o quê? Deus, ele fez uma concessão, ou seja, uma permissão. Ele permite eu e você, o homem, a trazer os dízimos, ofertas e primícias no altar. É uma permissão dele. Se ele não fizesse isso desde o princípio, ele não tivesse nos ensinado acerca das ofertas, das primícias, das ofertas alçadas, dos dízimos, como que nós iríamos agradecer ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado? Quem está entendendo aí, irmãos? Dá um glória a Deus, fala alguma coisa, irmão. É com alegria, você tem que entender isso. Agora eu quero te falar mais.
Tudo isso que você está entendendo agora, Deus ele faz pela graça. Ele permitiu, abriu uma concessão, uma permissão, para que você receba, para que você contribua com os tributos, pela graça. O que é graça? Favor e... Está muito fraco, fala favor e... Você não merece, mas você tem. Então Deus te deu a permissão para você trazer os tributos pela graça. Um favor merecido e imerecido. Então quando você entrega os tributos, dízimo, oferta e primícia, automaticamente no mundo espiritual, essa semente, ela se volta para você. Ela volta para você, ela começa a trabalhar por você. Ela começa a agir por você. É a única forma de Deus te abençoar. É uma semente plantada. E nós vamos ver tudo isso através desse texto que nós lemos. Nesse texto que nós lemos, irmãos, você já leu muitas vezes, mas você não conseguiu entender a riqueza que tem nesse texto. Você não teve a revelação desse texto até hoje. E o Senhor, Ele quer revelar esse texto a você nessa noite. Amém, irmãos? Então observe, é uma graça, um favor imerecido trazer essas ofertas, dízimos, primícias. Então, não é uma dádiva trazer o dízimo, a oferta, a primícia, não é uma dádiva do homem. Pastor, o que é uma dádiva? É dar espontaneamente. Dádiva dá espontaneamente. Não é uma dádiva, eu tenho que dar espontaneamente. Se eu sentir, eu dou. Se eu não sentir, eu não dou. Eu vou dar. Eu vou sentir, eu tenho que sentir para dar. Se eu não sentir, não tem princípio. Entende? Então, se eu dou espontaneamente, se é uma dádiva, eu vou dar uma cesta básica, 1 quilo de feijão para algum, um quilo de arroz, uma lata de óleo para alguém que passa na rua, dou R$5, dou R$2 para o mendigo, para um andarilho. Isso é uma dádiva. Você dá porque você quer. Mas quando você traz os seus tributos, você está fazendo por princípios. Quem está entendendo aí, irmãos? Dá um glória a Deus, fala alguma coisa aí. Não é uma dádiva, é princípios. E quando Deus, Ele coloca, você entra essa revelação dentro do seu coração, algo muda dentro de você. Algo começa a transformar dentro de você. Pastor, mas eu já sou primiciante, eu já sou ofertante, sou dizimista, irmãos. Mas entenda mais, cada vez mais sobre isso. Por quê? Se você já é. Porque você só desfruta daquilo que você conhece. Amém, irmãos? Você nunca vai desfrutar daquilo que você não conhece. Você só vai desfrutar daquilo que você conhece. Por quê? Porque tudo aquilo que você conhece, você tem fé. Você crê. Amém ou não amém, irmãos? Não tem como você ter fé numa coisa que você não sabe. Que você não sabe, você não crê. Então, a partir desse momento, você começa a prosperar. Amém, irmãos? Então, entenda uma coisa. Outra coisa que você tem que entender. Que nós necessitamos de ter a nossa mente aberta, que as promessas de Deus traz prosperidade aos generosos. Amém, irmãos? Mas onde está isso? Projeta para mim, Atos 20, 35. Minha garganta agora atacou. Amém, irmãos? Atos 20, 35, que diz o quê? Jesus diz: tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus. As palavras de quem? As palavras de quem? Que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que? Então, quando eu dou, eu sou muito mais abençoado do que aquele que recebe.
Por quê? Porque eu estou fazendo uma semente, eu estou plantando uma semente, eu estou ajudando, eu estou plantando, eu estou fazendo aquilo que o Senhor me deu para fazer. O Senhor me ordenou que eu fizesse. Ele está dizendo, faça, é melhor dar do que receber. E tem muitos crentes que permanecem só recebendo, eu quero receber, mas ele não dá. Se ele não dá, ele também não colhe, porque a palavra diz, aquele que planta pouco, colhe. Aquele que planta muito, colhe. É uma lei, Gálatas 6:7. É uma lei, é um mandamento. Não tem como você usurpar essa lei, dizer, não, mas não, eu vou fazer diferente, eu vou fazer assim. Não, irmão, você é livre, entenda. Por isso que é a consciência sua, é o Espírito Santo de Deus que tem que estar revelado dentro do seu coração para você prosperar. Porque se você não tiver essa revelação, você não prospera. Você não consegue avançar, você não crê, você não acredita. A maior briga que tem por aí, irmãos, entre os pastores por aí, as pessoas, tem muitas igrejas que brigam uns com os outros por causa do dízimo dos irmãos. É uma brigaceira por causa do dízimo. Entenda, quem supre a igreja é o Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Quem supre a igreja é o Senhor. É o Senhor que supre a igreja. Eu sempre uso esse ditado e falo assim, cada um tem aquilo que merece, irmão. Você tem tudo aquilo que você merece. Mas nós temos que ter fé, crer na palavra do Senhor, genuína. Amém ou não amém, irmãos? O apóstolo Paulo ele nos ensina, vamos lá para o versículo 8. E ele fala sobre as promessas da bênção, da graça de contribuir, que eu acabei de falar agora mesmo. Essas promessas ficam claras mediante 5 expressões que aparecem no texto, nesse texto que eu li, de 2 Coríntios 9, versículo 8. Nós vamos explorar somente esse texto aqui, amém, irmãos? Porque senão vai ficar muito extenso a pregação. Os irmãos já estão cansados, irmãos aí, irmãos? Estão cansados, sim ou não? Não, irmãos, eu posso pregar então? Amém? Então vamos lá. Versículo 8, o que diz? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, diga assim, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. Presta atenção aqui que eu vou estar falando aqui, comentando aqui. Essa expressão denota a prosperidade contínua, tendo sempre uma prosperidade, fala de quê? Prosperidade contínua, continuamente. Ninguém, está vendo que vocês não pegaram a revelação da palavra? Vocês vão ver o que tem de riqueza nessa mensagem. E ele diz assim, tendo sempre, fala o quê? De uma prosperidade contínua, ininterrupta, amém, irmãos? No processo das bênçãos, ou seja, as bênçãos são frequentes na sua vida, amém, irmãos? Isso é estar debaixo do favor divino, tendo sempre, vamos lá, pastor, mas por que eu não tenho, né? Por que eu não consigo avançar? Olha para mim, irmãos, por que a minha casa não prospera? As dificuldades que eu estou enfrentando, talvez é porque você não esteja semeando. Tem alguém aí, irmãos? Ou você esteja semeando em terreno que não é fértil. E detalhe, olha para mim, a semente na nossa vida, ela pode ser tanto semente como dinheiro. Se você planta dinheiro, você colhe o quê? Dinheiro, prosperidade. Mas se você planta maldade, você vai escolher o quê? O que você vai colher? É, não é?
Então assim, irmãos, quando a Bíblia fala de semente, ele não está falando somente de dinheiro, não está falando somente de oferta, mas ele também está falando sobre a sua vida material, a sua vida espiritual, a sua vida pessoal, o seu coração, a malignidade que está dentro de você com o teu irmão, a falta de perdão. Se você não perdoa, irmãos, você está plantando uma semente. Quem está aí, irmãos? É um plantio. Se você é uma pessoa que fala mal dos outros, que tem inveja, imagina quantas pessoas vão falar mal de você também. Quantas pessoas vão ter inveja de você também? É ou não, irmãos? É um plantio, sim ou não, irmãos? Quantas pessoas você tem condenado? Você tem falado mal, tem condenado, tem falado muitas vezes as coisas, fala assim, não, mas aquela pessoa é assim, assim, assado. Não, aqui não tem jeito não. Você já dá o veredito já. Nem, parece Deus, né? Já dá a condenação para aquela pessoa. Certamente, irmãos, a palavra diz assim, com a medida que medides, também será medido. Então a semente, ela não é só, ela não nos fala somente da prosperidade, não somente do dinheiro, mas a semente, ela abrange muitas coisas que estão relacionadas ao homem, à nossa alma. Amém, irmãos? Então assim, muitas coisas. Por que você não prospera? Porque você não tem plantado. Você não oferta, você não primicia, você não dizima. Como que você vai colher alguma coisa? Pastor, lá em casa é só o pão. Malimar, tá muito difícil a luta, tá uma luta. Está uma luta lá em casa. Por causa do quê? Por causa da semente. E tem muita gente que planta hoje e quer colher amanhã. É, né? E não é assim, irmãos. Toda semente, ela leva um tempo para gerar. Sim ou não, irmãos? Ela tem que gerar, ela tem que dar fruto, ela tem que crescer, ela tem que enraizar. Ela tem um tempo de permanência. Então, quando que você tem que parar de plantar? Nunca. Porque se você plantar todos os dias, toda semana, todos os cultos, você vem, traz uma oferta, você entrega o seu dízimo, você entrega a sua primícia. Irmãos, imagina o tamanho do plantio. Imagina o tamanho do plantio que isso você vai estar acumulando isso no mundo espiritual a teu favor. Quem está entendendo, irmãos? Se você planta toda semana você vai colher também. Eu quero profetizar na sua vida, amém, irmãos? Porque essa é a verdade. Se você planta toda semana você colhe. Toda semana você tem. Se você planta uma vez por mês, e você planta mal, você não sabe, você está fazendo meio que, não é? Forçado, sem alegria, sem entender, ou você não faz. Irmãos, é princípio de Deus. E Deus, Ele te ensina com tanto amor. Ele nos amou, irmãos, de tal maneira, e Ele nos ensina isso para a nossa própria prosperidade. Quem crê nisso, dá uma glória a Deus, fala alguma coisa. Então a segunda expressão desse texto aqui, de 2 Coríntios 9:8, diz assim, continuando no 8 ali, em tudo, assim ele vai falar sobre a ampla suficiência. Ele diz lá, em tudo ampla suficiência, né? Superabundez em toda boa obra. O que ele está dizendo aqui? Trata-se de uma referência satisfatória de bênção. Ele está falando sobre uma satisfatória de bênção que você está. Você é pleno. Você está contente com o que Deus tem te dado. Ao ponto de você ter para você e também para dar para os outros. Amém ou amém? Quem está entendendo isso aí? Esse é o texto aqui do versículo 8 ainda, que fala sobre essa suficiência. Eu tenho bastante. Ampla suficiência. Olha só. Amém, irmãos? A expressão, no versículo 10 agora, Deus
ele fala que Deus nos suprirá. Amém, irmãos? E o que é suprir? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para o alimento, também suprirá. Amém, amém, irmãos? Então, assim, o que é suprirá? É o alude, o reabastecimento daquele que deu. Ou seja, ele fará o reabastecimento rápido de todos aqueles que contribuem. Então, é o alude, é o reabastecimento que ele está dizendo. Essa suprir todas as coisas. Você deu, você ofertou, então rapidamente ele vai te suprir. Ele vai te dar de volta. Aquele que entrega pouco, recebe pouco. Pastor, mas foi tão pouco, eu supri tão pouco. Porque você entregou pouco. Quem está entendendo aí, irmãos? Quem está entendendo esse texto, irmãos? É revelador, é ou não é? É ou não é, irmãos? Fala alguma coisa aí, irmãos. É importante você entender isso e começar a praticar na sua vida. No versículo 10 ainda, ele fala assim: aumentará, né? E aumentará a vossa sementeira. Amém ou não amém, irmãos? Então, nesse caso, Deus, Deus aqui, Ele não somente, Ele dá sempre a semente, né? Mas, Ele, com a ampla suficiência que Ele já te entregou, mais a supre o necessário, aumentando os seus recursos. Ele começa a aumentar os seus recursos, cada vez mais, que é o que eu falei antes, para os irmãos do começo. Talvez você já tenha um salário fixo, e aí você fala assim: mas eu não tenho de onde tirar mais, porque não vai acontecer o milagre. Eu já ganho 1.200 e 1.200, eu ganho 1.500 e 1.500, já vem já tudo certinho na meu lerite. Não, irmãos, a ampla suficiência, Ele vai te dar o sobrenatural. É algo muito que você não espera. Uma promoção, um dinheiro que você não esperava, uma oferta de alguém, entende? Um presente, uma herança. Amém, amém, irmãos? Quem não quer uma herança aí, irmão? Às vezes você não sabe, de repente vem uma herança de um tio de longe, você nem sabia, mas vem uma herança para você. Alguém te entrega e fala assim: ó, fulano deixou para você essa herança. Um dinheiro que você está esperando. Ou você acha que o nosso Deus, Ele não é suficiente para te dar para você, te suprir em todas as coisas, ser amplo em realizar os seus sonhos, os seus desejos? Mas isso, irmãos, é só para quem crê, só para quem tem fé. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? Porque quem tem fé aumenta, ele multiplica a sementeira, ele multiplica cada vez mais. E multiplicar a sementeira, irmãos, é justamente isso, é fazer com que o seu dinheiro multiplique e você enriqueça a cada ano, cada vez mais. Então, quem geralmente é autônomo, ele é dependente de Deus, sim ou não, irmãos? Se Deus não falar, não mandar o cliente, não fazer venda, ele não supre, não tem como, ele é dependente de Deus. Ele depende de uma diária, quem trabalha na diária também, depende do cliente, depende de quem vem, ele é dependente. Então, irmãos, para quem é dependente de Deus, você tem que ter uma fé tremenda, porque se você não tiver fé, irmãos, se você não estiver alinhado no centro da vontade de Deus, aí você começa a entrar na prova. Né? Quem já é empregado, quem já tem o seu salarinho ali, tranquilo, ele nem esquenta a cabeça, ele está de boa. Está entrando meu pagamento, dia 5 está na conta, dia 30 já entrou, entendeu? Vou pagar minhas contas, fazer minha compra, e mais um mês, ele vai vivendo. Mas aquele que é dependente, não, ele tem que orar, ele tem que buscar, ele tem que fazer, ele tem que estar buscando. Irmãos,
ele é dependente totalmente do Senhor. Mas aquele que depende do patrão, que o patrão paga o salário, eu vou dizer para você, você também tem que ser dependente do Senhor. Porque se Deus não quiser, você nem levanta a sua cama para você ir trabalhar. Sim ou não, irmãos? Se Ele não te abençoar, você não levanta da sua cama para você trabalhar. E não importa o teu trabalho, não importa quanto você ganha, qual empresa que você trabalha, se o teu salário é bom ou não, porque é Ele que te levanta, é Ele que te dá saúde, é Ele que te levanta de manhã, é Ele que te dá coragem para você trabalhar, é Ele que te livra do acidente, é Ele que te guarda nas estradas, é Ele que te dá, né, livramento em todos os lados. Você nem tem noção do que Deus tem determinado os seus anjos para que guarde você. Está vendo como que é? E muitas vezes nós ficamos assim, deixamos Deus por último. Diga assim: todo aquele que eu coloco em primeiro lugar na minha vida é o meu Deus. Quando você recebe o seu salário, primeiro que você paga aluguel. Como é que é o nome do dono da tua casa? João. Então João é o teu Deus. Ou é a Copel, a luz. Então a luz lá, a Copel é o teu Deus. A água, ou o dono do mercado, Mufato, é o teu Deus. Por quê, pastor? Porque a Deus você separa o primeiro, e não o segundo, nem o terceiro, nem o último. Então você recebeu o dinheiro. Quem está entendendo, irmãos? Você recebeu a provisão que vem do Senhor, que veio na sua mão. Você imediatamente vai separar o que é do Senhor. Primeiro, primícia. Segundo, dízimo. E separa a oferta para você trazer. Isso é princípio. Quando você coloca qualquer outra coisa em primeiro lugar, você está colocando e tirando a suficiência de Deus. Quem está entendendo agora? Não, vocês não entenderam. Dá um glória a Deus, fala alguma coisa aí, irmão. Você tem que entrar em choque, irmão. Você tem que entender. Se der, eu vou dizimar. Se der, Ele também vai te abençoar. Quem está entendendo, irmãos? Vou ver se eu vou entregar meu dízimo no final de semana ou no final do mês. Ele também vai ver se vai também prosperar o seu nesse mês. Porque na medida que você medir, será? Meu Deus, fala alguma coisa, irmãos. A Bíblia diz, na medida que medir, será medido. Se você deixa Deus em segundo, em terceiro, em quarto plano, entenda, você vai ser medido da mesma forma. Então, o que é do Senhor, irmão, é do Senhor. Não é do mercado, não é da luz, não é da água, é princípio. Eu estou falando aqui de semente que traz prosperidade na nossa vida. Eu estou dando um ensinamento para os irmãos, para que a igreja prospere. A igreja está passando por um alinhamento, e a igreja precisa entender isso para prosperar. Amém, irmãos? Que a igreja receba essa palavra com amor, com fé, porque o Senhor, Ele se agrada, irmãos. Ele se agrada das pessoas que andam por fé, que entendam isso, né, irmãos? Amém, irmãos? A quinta expressão, ela nos fala da multiplicará, da multiplicação, né? Ele diz assim: e multiplicará os frutos da vossa justiça. Fruto da justiça, pastor. Paulo, ele está falando que com as nossas contribuições, presta atenção, com as nossas contribuições, dízimo, oferta e primícia, nós entregando essas nossas contribuições, a igreja do Senhor, ela pode manter os ministérios, manter a igreja, manter as coisas, e isso fala da justiça de Cristo. Ela pode ajudar os irmãos na célula, ela pode ajudar os pobres com cesta básica, se tiver provisão, se tiver, né? Tiver dízimo, tiver oferta. Quem está entendendo, irmãos? Então, para que isso aconteça, tem que haver multiplicar. Então Ele multiplicará a justiça.
sobre a sua vida, ao ponto de te enriquecer, ao ponto que você tenha muito, através da sua vida você possa fazer com que o reino de Deus seja divulgado para essa cidade, fora da cidade, em outros países, enviar missionários em missões. Quem já viu pessoas? A comunidade tem vários missionários aí, que todas as comunidades do apóstolo, eles têm missionários, nós temos missionários por todo lugar, hoje pregando o evangelho, que nós mantemos esses missionários lá, com dinheiro de quem? Dos dízimos, das ofertas, das primícias, com os tributos. Então, o crente, o filho, ele tem que entender isso e ter uma revelação dentro do coração, porque sem a revelação você não consegue contribuir com alegria, que a pastora falou aqui antes. Não adianta nada, irmão, você vir trazer seus tributos com tristeza, com pesar no coração, sem ter uma revelação. Você tem que trazer com alegria no teu coração, com muita alegria. Amém ou não amém, irmãos? Quem está alegre aí? Dá glória a Deus. Está alegre, irmão? Tem que ter alegria. Fique em paz. Se você ainda não é, se propõe a ser. Se propõe a começar a dizimar, a ofertar, a primiciar. Procura o pastor, procura o líder para perguntar o que é primícia, o que é oferta, né? Por que eu tenho que ter isso? Por que as coisas, né, eu preciso entregar meus dízimos, minha oferta, minha primícia? Nós estamos aqui para te servir, irmãos, para te dar o melhor, para que você coma o melhor nessa terra. Amém, irmãos? Então, entenda bem, Deus, Ele quer que você enriqueça. Amém, irmãos? E a prova disso é a continuação desse texto. No último texto, ele diz o quê? Enriquecendo-vos em tudo e em toda generosidade. Então, quando você traz os seus dízimos, oferta e primícia, você está sendo generoso. Quem entendeu agora? Enriquecendo-vos em tudo, em suas generosidade. Você entendeu o que é ser ofertante, dizimista, né? Ser primiciante, e é por isso que o Senhor te abençoa. Amém, irmãos? Que o Senhor tem te abençoado. E se você não crê nisso, irmãos, passa a crer hoje. Talvez falta isso para você ser mais abençoado ainda. As bênçãos já estão liberadas, a pastora até falou aqui. As bênçãos já estão liberadas, né, no mundo espiritual. Está lá, está liberado, está tudo pronto. Efésios 3, está lá, irmãos, liberado. Mas você precisa o quê? Crer, acreditar. Deus, Ele não enriquece, presta atenção nisso que eu vou falar aqui para você entender. Deus, Ele não enriquece, Ele não vai nos enriquecer para os nossos deleites, esquece isso. Ah, pastor, eu vou enriquecer, eu vou comprar uma fazenda, vários carros, vários isso, vários aquilo outro, e para mim poder viajar, ir para outros países, isso, aquilo outro. Irmãos, você vai fazer todas essas coisas, se primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça. Amém, não, irmãos? Amém, não, amém, irmãos? Você tem que entender isso. Se você primeiramente busca o reino de Deus e a justiça de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, se a justiça de Cristo, se aquilo que Cristo precisa fazer aqui em Cascavel está sendo em terceiro e quarto plano na sua vida, alguma coisa está errada. Ele precisa do teu dízimo, sim ou não? Deus precisa do seu dinheiro, do seu dízimo, sim ou não? Não, porque se você não faz, Ele levanta outro que faz. Quem está aí? Aí eu quero dizer para vocês que eu falei no começo aqui, estou finalizando, para vocês entenderem. Eu falei no começo que Satanás tem roubado
tem roubado a prosperidade dos irmãos. Ele tem impedido os irmãos de prosperar, porque os irmãos têm retido aquilo que é do Senhor, e os irmãos não prosperam. Os irmãos estão perdendo o reino, por falta de princípio. Quando você não entrega, irmãos, porque o reino ele é conquistado por esforço, e esse esforço é contínuo. Ninguém aqui tem o reino, nós estamos buscando o reino. Amém ou amém, irmãos? Nós estamos, salvação, ela já está garantida, é graça, é favor de Deus, mas o reino é contínuo. Então, você tem que ter uma vida de princípio. Então, você não pode ser um crente, né, meia boca. É um crente que estabelece princípio. É um filho que entendeu que ele tem fé o suficiente para falar assim: o que o Senhor diz na Bíblia? O Senhor diz assim, assim, assim. Então eu vou fazer conforme Ele diz, porque eu sei que a minha vida vai ser uma bênção. Amém ou amém? Antes da lei, a Bíblia diz, quem foi o primeiro dizimista? Abraão. Abraão, pela fé, não existia lei, Deus não mandou ele fazer nada, ele mesmo se colocou e falou assim, entregou a 10ª de tudo que ele tinha, entregou o dízimo de 10% de tudo que ele tinha, para Melquisedeque, sacerdote. Melquisedeque, entregou para Melquisedeque, 10ª. Por quê? Porque ele vivia pela fé. E nós vivemos pela fé ou pela lei? Nós vivemos pela fé ou pela lei, irmãos? Porque se nós vivemos pela lei, nós vamos ser disciplinados. Disciplinados para viver pela fé. Só que nós já passamos por isso, irmãos. Nós temos que entender que agora, a questão de nós sermos fiéis ao Senhor, é uma questão realmente de inteligência, de entender que eu estabeleço o princípio na minha vida, e eu entendo que a partir de hoje, a minha vida começa a mudar. Porque entra no meu coração os dízimos, ofertas, primícia. Porque tudo é do Senhor, tudo é para Ele, por Ele, são todas as coisas. Pastor, mas os ímpios? Projeta lá Malaquias, capítulo 3, acho que versículo 17 e 18, vai ver assim, e vão ver a diferença entre o justo, vê aí, Gilberto, entre o justo e o ímpio. Sabe por que ele fala isso lá? Porque muitas vezes você tem falado assim, mas o fulano ali, ó, ele está prosperando e é ímpio. Né? Olha lá um carrão, olha lá não sei o quê. Eu quero dizer só para você uma coisa. A Bíblia diz assim, ó, que a Bíblia diz que ele dá o sol para o justo e para o injusto. Amém ou amém? O sol nasce, não é? E a chuva também vem para o justo e para o injusto. Mas a Bíblia diz que ele deixa que o ímpio prospere para abençoar o justo. Amém ou amém? Ele deixa o ímpio prosperar para abençoar o justo. E eu vou dizer mais. E se esse ímpio está prosperando, está enriquecendo, e ele for predestinado, daqui uns dias ele se converte, e aí ele vai ter muita suficiência para poder falar assim, agora vamos manifestar o reino, porque eu tenho dinheiro. Quem está entendendo agora? Então você não pode falar para o teu irmão, você nunca pode dizer para o teu irmão, não, mas aquele ímpio lá não sei o quê. Irmãos, não chegou o tempo dele. Não chegou o tempo dele muitas vezes, pode ser que ele seja predestinado. Então você tem que fazer o quê? Pregar o evangelho para todos. Porque muitas vezes você pensa assim, mas fulano é isso, aquilo outro. Ele não tem jeito. Nós não sabemos, irmãos. Nós não sabemos qual vai ser a semente que vai germinar, a Bíblia diz. Por isso que nós temos que ficar de olho. Pregar o evangelho para todos. Porque você não sabe qual que vai germinar. Olha lá o que diz, e então voltarei e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem alguma coisa? Tem alguém aí, irmãos? Qual que vai ser a diferença? Qual vai ser a diferença? Aquele que serve e não serve. Claro que vai ter essa diferença. Quem serve e não serve.
o reino de Deus. O ímpio, irmão, é uma pessoa que não aceita Deus. O ímpio, ele não aceita. Ele não crê em Deus. Então esse, irmãos, ele não vai se converter. O ímpio não vai se converter. O ímpio mesmo. Só vai se converter aquele que Deus já chamou, já predestinou. Esse vai se converter. E esses, eu quero dizer para vocês que eles estão guardados pelo Senhor. Existem anjos que estão guardando eles. Está guardando essas pessoas. Anjos estão guardando, você não sabe. Mas aqui em Cascavel, pessoas que vocês olham aí e falam, nossa, esse cara é um ímpio, miserável, né? Nossa, ruim demais. É nada, irmãos. Ele está sendo guardado pelo Senhor. Que no momento certo, aquela semente que um dia você plantou, que alguém plantou, vai germinar. E ela vai dar muitos frutos. Mas aonde está dizendo que eles são guardados pelos anjos? Projeta lá. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Está lá. Os anjos guardam essas pessoas. Olha o que diz. E não são, porventura, todos esses espíritos ministradores? Esses são os anjos, enviados para servir a favor daqueles que hão herdar a salvação. Posso ouvir um glória a Deus aí, alguma coisa, irmãos? Amém, amém. Eles hão herdar a salvação. Então o Senhor já colocou, irmãos, anjos para guardar essas pessoas que ainda hão de herdar a salvação. Eles estão sendo guardados todos os dias. Então por isso que a gente não deve nunca julgar ninguém. Não deve apontar o dedo para um, para outro. Nós devemos pregar o Evangelho, amar todos, como Jesus nos ensinou. Porque cabe a Ele julgar. Cabe a Ele. Então, irmãos, se Deus quiser encher essa igreja aqui e fazer vocês todos virarem empresários, ricos, não é? Ele pode, sim ou não? Pode sim ou não, irmãos? Ele pode. Mas por que isso não acontece, não aconteceu ainda? Porque falta fé. Porque muitos ainda são meninos, como a Bíblia chama. São meninos na fé. Estão sendo transformados de glória em glória. Estão aprendendo acerca da palavra. Estão aprendendo. E o que nós estamos fazendo aqui agora? O Senhor está me usando para falar sobre a semente. E essa semente, ela tem que germinar no seu coração, para que você deixe de ser menino e você comece agora, a partir de hoje, fazer, mudança na sua vida, crendo nele, trazendo as ofertas, as primícias, os dízimos do Senhor. E creia, irmãos, não vai te fazer falta. Não vai. Deus vai te suprir, como diz o texto ali, suprirá em toda abundância. Ele multiplicará a semente. Ele não vai faltar nada. Irmãos, você trazer um dízimo de R$100 é fácil, irmãos. De 50, de R$100. Eu quero ver você entregar R$10.000. Amém, irmãos? Eu quero ver você pegar R$10.000 na sua conta e falar assim, está aqui, ó, todo mês, R$15.000, você chegar, sacar da sua conta R$15.000 e entregar. Isso é fé, é você entregar o dízimo, a oferta, a primícia, sacar lá 20, 30, 40 mil e falar assim, estou entregando para o Senhor. Irmãos, aquele que é fiel no pouco, será fiel no muito. E aquele que é infiel no pouco, a Bíblia diz, será infiel no muito. Eu quero que você tenha isso no seu coração revelado. Se você não consegue entregar 100, não consegue entregar 130, 150, irmãos, como que ele vai te colocar 10.000, 8.000, 5.000 de dízimo para você entregar? Te dá um salário de 80.000 por mês, de 50.000 por mês, dá um salário de 20.000 por mês.
Será que Deus não é suficiente para te dar esse salário, irmãos? Amém, irmãos? Sabe por quê porque você não crê nisso. É que você acha isso impossível, irmão. Mas creia, você pode dormir hoje na sua casa. Olha para mim, irmão, presta atenção no que eu estou falando. Você pode dormir hoje na sua casa e Deus enviar um anjo lá e ele te dá uma ideia. Diga uma ideia. Amanhã cedo você escreve essa ideia no papel. Aí você sai com essa ideia e você fala assim, vamos fazer essa ideia aqui funcionar. Você monta, você cria algo que Deus mandou você criar. E de repente, da noite para o dia, você fica milionário. Eu estou falando milionário, irmão. Você só precisa de um sonho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você só precisa de uma oportunidade. Por que Deus não permite isso? Porque você não crê. Porque o seu coração ainda está pegado a coisinhas. E Deus, Ele precisa de pessoas que possam ofertar com liberalidade, que possam entregar os seus dízimos, ofertas e primícias com amor para a justiça do reino dEle, que não segura, que não retém. Deus, Ele precisa disso, de pessoas assim. Deus está em busca, irmãos, de homens, a Bíblia diz, que são fiéis, que são tementes a Deus. Ele está em busca de pessoas assim, pessoas que realmente estão confiando no Senhor, que não liga para o dinheiro, que fala tão pouco se lixando para o dinheiro. E entenda, irmãos, você que é assalariado, você que é profissional autônomo, entenda uma coisa, você só precisa de um sonho. Deus me dá um sonho para me prosperar, uma ideia que ninguém teve. Quantas pessoas hoje são milionárias, irmão, porque tiveram uma ideia? Sabe aquelas bolinhas de confeitos assim, de bolo? Aquelas bolinhas que você compra assim? Aquele cara lá sonhou com aquilo lá, sabia o testemunho dele? Ele é crente. Ele sonhou com aquelas bolinhas de confete de bolo. Deus entregou para ele produzir bolinha de confeito de bolo. Ele foi e patenteou aquilo lá, a ideia, patenteou a ideia, e vendeu a ideia para uma fábrica. Pronto, ele ficou bilionário. Ficou bilionário da noite para o dia. Ele só teve uma ideia, que Deus falou para ele. Só isso, mais nada. É crente. Amém, irmãos? Você só precisa disso. Então entenda, não limita aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Creia, acredite. Deus suprirá suas necessidades, dá o pão para quem tem fome, mas Ele vai dar semente para quem semeia. Quem entendeu agora? Quem entendeu, irmãos? Ele dá o pão para quem tem fome, mas a semente só para quem semeia. Se você não semeia, começa a semear a partir de hoje. Pastor, eu quero semear hoje ainda. Vem no gasofilácio. Vem aqui, eu oro para você. Você coloca a sua semente ali, mesmo que já passou a oferta, não tem problema. Às vezes você fala, nossa, eu senti no coração hoje de fazer uma oferta. Agora, depois da palavra. Porque a nossa oferta foi antes da palavra. Porque Deus nos direcionou assim. Porque muitos pastores, muitas igrejas pedem oferta depois da pregação. Mas nós não, o Senhor falou, não quero que você peça a oferta, não, você traz a oferta antes da pregação. Mas se você sentir no seu coração, falar assim, olha, eu quero ofertar, eu quero ser dizimista a partir de hoje, você pode pegar o seu envelope lá, escrever o seu nome, colocar lá e começar a dizimar hoje ainda. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida de provisão. É só você ter fé, querido. É só ter fé, acreditar. Pastor, por que eu não prospero? Porque eu não acordo cedo. A Bíblia diz, vai ter com a formiga, que ela trabalha. É ou não é? A Bíblia diz, vai ter com a formiga, porque ela trabalha. Acorda cedinho, lenha. Vamos trabalhar.
vai ter com a formiga preguiçoso. Então, entenda, irmãos, quantas horas você tem que trabalhar por dia? 8 horas? Não, irmãos, quantas horas for suficiente. Amém, amém? Quantas horas for suficiente para que você possa prosperar, ao ponto de você ter um salário bom, ao ponto de você ter uma boa renda mensal, uma boa casa, um bom trabalho, entende? É isso que Deus quer. Deus só dá semente para quem semeia, irmãos, e pão para quem tem fome. Quem já viu alguém aqui morrendo de fome? Morreu de fome? Pelo menos uma bolachinha, né, pastor? Tem, né? Não morre de fome não, irmãos. Não morre de fome. Eu nunca vi alguém morrer de fome aqui no Paraná. Nasci aqui, eu nunca vi. Já viram alguém morrer de fome? Nossa, eu estou morrendo de fome. Aonde vocês viram? Não morre, irmãos. Não morre. Vai ter o pãozinho, mas não a semente. Eu quero hoje chamar você a mudar essa história. Quero chamar você hoje, pastora, vem aqui comigo, a vir aqui na frente e falar assim: hoje eu entendi que eu tenho que não só ter o pão, mas eu tenho que ter a semente. Eu quero chamar você para você ter um passo de fé hoje, de você falar assim: não, hoje eu entendi e eu quero trazer minha semente. Eu quero ser primiciante, ofertante, dizimista, eu quero me posicionar. E não é dinheiro, é princípio. Porque eu sou grato a Deus, porque Deus me deu. E se Deus me deu, eu só vou devolver aquilo que é dele, porque eu sei, porque aonde veio esse dinheiro, para mim, tem muito mais. Isso não é nada. Isso não é nada. E se você tiver esse sentimento no seu coração, se você tiver esse sentimento nesse coração, e uma fé, vai mover, Deus vai mover na sua vida. Você sabe uma coisa? O Espírito Santo me falando algo aqui, antes, estou terminando aqui e vou chamar vocês. Se você tiver uma fé, compare aqui, um alfinete. Alguém tem um alfinete aí? Não tem não, né? Alfinete. Se você pegar um alfinete, presta atenção, um alfinete. Pegou um alfinete, e eu pegar esse alfinete e falar assim: esse alfinete aqui, olha para mim, ele é a fé, é uma fé. Aí eu pegar esse alfinete e jogar assim, ó, no irmão, no Fábio. Vai fazer alguma coisa no Fábio? Não faz nada, né? É um alfinete, só joguei nele, não fez nada, né? Essa é a fé. Joguei um alfinete nele. Mas olha para mim, se eu pegar esse alfinete e amarrar ele aqui numa barra de ferro, e amarrar bem na barra de ferro, bem grande, que se chama emoção, e jogar no Fábio, o que você acha que vai acontecer? Eu vou atravessar o Fábio, sim ou não? Quem entendeu agora? A tua fé tem que ter emoção. Se você não tiver emoção, sentimento, crer, nada vai acontecer na sua vida. Quem entendeu? Assim começam as coisas a acontecer na sua vida. Um alfinete sem nada de impacto, sem emoção, é só um alfinete. Um alfinete é uma fé sem emoção, ela é só um alfinete, não faz nada. Mas se ela estiver ligada, um alfinete numa barra, que é a emoção, quando você lança ela, ela vai fazer um estrago. Então creia, a tua fé, ela tem que ser cheia de emoção, de certeza, convicção. Convicção. Então, traga os seus tributos, se você tiver fé hoje, e entrega aí no gasofilaço. Vem que eu vou orar por você. Mas eu quero chamar, se você não trouxe, eu não tenho, pastor, mas eu quero chamar você para ter essa fé inabalável, para ter uma fé inabalável, para ter uma fé que vai mudar a sua história. Eu entendi agora sobre a semente, eu entendi sobre o dízimo, oferta e primícia, e a partir de semana que vem eu vou começar a entregar, eu vou começar a fazer certo,
conforme Deus tem me ordenado. Amém, irmãos? Vamos vir então. O louvor vai estar aqui. Eu quero orar com você. Em nome de Jesus, já ficamos aqui para a ceia. Vem, pastor.